como sabemos, já hicimos duas temporadas de trabalhando manifestações do Sagrado Feminino. E começamos a última semana, iniciamos com a Temísia, e hoje vamos trabalhar uma diosa que, em realidade, é uma orixá, que é Oxum. Opa! E Oxum por que chamamos de orixá? Orixás são manifestações da tradição africana, e especialmente os orixás que, quando eu trabalho, não conheço muito bem a tradição quando é africana pura, não? Pero as notícias que chegam ao Brasil sempre são as notícias que vêm de las pessoas que vieram ao Brasil nesta situação muito triste de la esclavitud, e que, bien, las pessoas que eram aí sequestradas e violentadas no sentido de que arrastradas de suas terras e vinham aqui em Brasil, porque eu estou em Brasil, não? Então, vinham a trabalhar forçadas e tudo, não? Com um desrespeito muito grande por sua humanidade, por seus desejos, por sua condição humana. Essas pessoas traíram suas origens, suas tradições e sua religiosidade. Então, vieram para o Brasil junto com os escravos, as pessoas que estavam escravizadas, em realidade, não? Que vieram de África, traíram sua cultura e sua religiosidade através desta manifestação divina que são os orixás. Os orixás são manifestações da natureza, que são como que traduzidas, não? Por estas presenças que são presenças arquetípicas, não? E que têm diversas manifestações que são muito que compõem arquétipos que podemos encontrar também muito semelhantes em outras culturas, porque são manifestações arquetípicas. Então, os arquétipos que estão aí sustentando esta manifestação são comuns a todas as culturas, não? Pero a manifestação tem esta característica muito específica, que é este matiz cultural, este matiz ancestral. E os orixás, em geral, então, são deidades que traem este espírito da natureza muito presente. São manifestações da natureza. E hoje vamos trabalhar uma orixá feminina, que é Oxum. Então, Oxum tiene acá está ella, ¿no? Esta mulher que tem sempre as roupas amarillas, ¿no? As roupas de Oxum são amarillas porque ella le gusta este color vibrante, tiene la vibración del amarillo, del aranjón, de todos os matizes deste color que está muito relacionado ao ouro, não? E podemos ver que é uma mulher também muito llena de adornos, não? E tem este espejo aí nas mãos. Então, tem muito a ver com esta manifestação de la beleza, de gustar, cuidar-se. E tem características muito lindas. É uma orixá que tem, assim, que é muito apreciada acá em Brasil. Então, acá temos algumas características, né? Então, como disse, é uma orixá, então, tem a ver com a presença da natureza, né? E esta presença da natureza tem a ver com as águas, né?
las aguas de los ríos, de las cascadas, tem a ver com, é uma orixá que tem a ver com uma receptividade, não? É muito afetiva, muito dulce, tem a ver com as lágrimas, não? E a beleza, estas lágrimas que são a sua manifestação de la emoção. Então, as lágrimas de Oxum generam cascadas e generam rios, lagunas, e de suas lágrimas, que são lágrimas que, de compaixão, de dolor por los dolores de la humanidad, pero ella trae también la alegría de vivir, la dulzura de vivir, el acolhimento, não sei como se diz em acolher, el acolher de las personas que necessitam. É uma dea muito empática, muito capaz de compreender, de muita serenidade e de muita capacidade de ouvir e aceitar. Está muito relacionada também à juventude. Por que está relacionada à juventude? Porque ella é uma diosa que tem muito a ver com a regeneração. Então, ella é capaz de la regeneração. Então, tudo que está um pouco morrendo, um pouco se tornando viejo, ella é capaz de renovar, de fazer nascer novamente, de fazer novamente estar vibrante e bello. Por isso que falei hoje de uma colega para uma colega, não? Que as diosas têm a questão de la regeneração e Oxum tem esta questão muito forte. Então, acá trago algumas características, não? Que são importantes. Então, ela é a hija mais nova de Oxalá, né? Oxalá, que é o orixá masculino mais importante, não? Mais assim, presente, né? Solar, né? E com Iemanjá, que já temos vídeo a respeito de Iemanjá, né? Então, é uma, como é a hija mais nova de ellos, né? Então, se conta que todos os orixás foram chamados para a Terra, pero por algum motivo, Oxum não foi chamada imediatamente, não? Então, por isso, a Terra estava muito seca, e as coisas não brotavam, não se manifestavam por la secura. Então, quando finalmente Oxum chegou, a vida se manifestou com toda a abundância, porque ela traz a água dulce. Então, su color é o amarillo, que tem a ver com o ouro, que tem a ver com a riqueza. Pero qual a riqueza, não? Então, se diz que Oxum le gusta las riquezas, pero esta riqueza é principalmente a riqueza espiritual, a riqueza de sua presença como persona. É extremamente amorosa, carinhosa e é capaz de consolar as pessoas. Então, é muito amada em Brasil porque é capaz de ouvir e consolar. Quando uma pessoa está com dolor emocional, dolor de amor, dolor porque não se sente apreciada, Oxum é capaz de ouvir e fazer com que esta pessoa se sinta melhor, porque se sinta amada e acolhida.
é água dulce, la cascata, rio, lágrimas, como já falei. E também tem a capacidade de fazer uma religação com o divino. Então, a pessoa que está assim muito seca, muito sem, que não crê mais em nada, que está desiludida, que pensa que nada tem sentido, o Xun é capaz de reatar os laços com a vida e com as ganas de viver. Ella também, por ser água, representa a limpeza, o descarregar das energias negativas, e por isso, a partir desta descarregar das energias negativas, ela provoca a renovação. Então, tudo que não está bem, tudo que está malo, tudo que intoxica, ela é capaz de levar para provocar uma renovação. Nos hace descargar essas coisas. Pero quando nós insistimos em ser egoístas, individualistas, em querer todos para nós outros, em não ser solidários, ela também pode manifestar os aspectos terríveis das águas de los rios, de las cascatas, ¿no? Que hace a pessoa cair no profundo, afogar-se. ¿No? Então, quando surge a falta de respeito, por mais dulce que seja a água, também pode revoltar-se. Não é uma característica principal dela, né? É muito conciliadora, fluida, diplomática, mas também tem sua versão terrível quando não é respeitada, não? E aí, claro que esta é um pouco diferente da diosa que vimos no último encontro, ¿no? Que donde a questão do respeito é muito delicada e muito sensível, então tudo pode ser interpretado como falta de respeito, ¿no? Acá o Xun ela é muito compreensiva, muito diplomática, não lhe gusta pelear, né? Pero quando provocada, sim, pode se manifestar de uma forma muito, muito terrível, como são as enchentes, são quando transborda, não? Quando transborda por falta de cuidado, por egoísmos, por falta de conexão com a natureza. Então, aí nós desrespeitamos muito o Xun quando poluímos os rios, quando agredimos o ambiente, não? Porque tudo vai acabar na água. Não? E essa água que não é muita que temos no mundo, a água dulce, não? Então, que é muito abundante, pero não podemos abusar, não? E muitas vezes nos comportamos de uma forma muito abusiva. Então, aí existe este desequilíbrio ecológico, não? Que se manifesta nas águas dulces e que pode fazer com que nos ahoguemos. A água dulce tem muito a ver com as emoções, então é uma diosa que tem muita conexão com as emoções, tem muito amor próprio, vanidade, e lhe gustam as coisas que têm brilho, que adornam, e tem muita sensualidade, uma sensualidade feminina, uma expressão muito feminina de beleza. Ela está muito relacionada com o útero, com a fertilidade e com esta maternidade que ele gusta levar os filhos nos braços, de cuidá-los, de acariciá-los, de massageá-los, não? Então, tem a ver com este feminino. Como sempre digo, assim, são aspectos belíssimos, não, é importante que tenhamos estes aspectos junto com outros, não? Quando trabalhamos um arquétipo,
é importante não fixarmos em características desses arquétipos e perder outras características, não? Então, por exemplo, podemos ver que Artemisia e Oxum são de características culturais muito lejas, não? Pero têm coisas em comum e coisas muito distintas. É importante termos todas essas características dentro de nós outras, não? Então, quando trabalhamos desenvolvendo estas características para despertar aquelas que estão adormecidas, né? Para que interatuem com as que já estão despertas, porque somos todas essas dias juntas.